queridos, Shabbat Shalom a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja no teu coração, na tua casa, na tua família, que Deus te abençoe tremendamente nessa noite, nesse final de semana, dias especiais, que Deus abençoe você, Deus abençoe tremendamente. Nós louvamos a Deus por você estar assistindo essa live nesse momento. Que Deus hoje trate no seu coração, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, viu? Deus te abençoe poderosamente mesmo. Nós estamos iniciando essa live, nós vamos ficar juntos por um período. E como eu tenho falado durante alguns dias, durante um determinado período, nós não estamos fazendo cultos presenciais. Nós vamos voltar a fazer os cultos presenciais no próximo domingo agora, tá bom? Depois de amanhã. Mas até hoje mesmo era para ter um culto, né, presencial, mas nós cancelamos os cultos presenciais devido a alguns casos de Covid. Graças a Deus, esses irmãos estão bem, alguns já se recuperaram, já até voltaram a trabalhar. Outros ainda estão em recuperação e por causa de tudo isso nós cancelamos os cultos por questão de segurança para todos, mas domingo que vem nós já estaremos juntos, tá bom? No memorial de ceia do Senhor. Vamos estar celebrando a ceia domingo de manhã, 9h30, tá bom? Depois eu falo sobre isso, mas nós vamos estar juntos nessa live. Então hoje uma live de Shabbat, daqui a pouquinho nós vamos ler a palavra de Deus, vamos estudar um pouquinho, vamos orar juntos hoje, tá bom, queridos? Mas eu quero convidar você a orar comigo no início dessa live, pedindo a bênção sobre nossas casas, sobre nossas famílias. Pai querido, eu quero te agradecer porque essa noite é uma noite especial, um dia especial, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a minha vida, a minha casa, a minha família, que o Senhor abençoe tremendamente a cada família que nesse momento está juntamente conosco participando dessa live, aqueles que não puderam participar, aqueles que vão assistir depois, que o Senhor seja louvado nas nossas vidas. Shabbat fala muito de casa, de família, de união entre as pessoas da casa quando se reúnem ao redor de sua mesa para celebrar ao Senhor. Então, é um dia especial, um dia de celebração, um dia de adoração, um dia de louvar o nome do Senhor, e é também um dia para nós lembrarmos, então, da nossa casa e da nossa família. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor aceite este culto online que nós estamos fazendo e que o teu nome seja louvado em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero passar para um louvor, tá bom? Para o Ministério de Adoração da Beit, mas antes desse louvor, deixa eu falar uma coisa para você. Compartilha essa live com alguém, tá bom? Se você puder, compartilha esse vídeo, porque com certeza alguém será abençoado nessa noite. Sejam todos bem-vindos. Fica agora com um louvor, com uma adoração do nosso Ministério de Adoração. Daqui a pouquinho eu estou de volta para nós estudarmos a palavra de Deus juntos. Deus te abençoe. Estou aqui, eu sei, sozinho não estarei. Vi um outro na fornalha, andando junto a mim. Vi um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como foi liberto em ti. Uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha.
Deus está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei, não outro na fornalha, andando junto a mim, não outro em meio às águas, fazendo mais a mim. E se preciso ser lembrado, como foi liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Não há dor na fornalha, não há dor na nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e para sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Verá outro na fornalha, andando junto a mim. Verá outro em meio às águas, fazendo mais a mim. Se preciso ser lembrado, o mundo és pra mim. Legaria em meio às lutas, sempre estarás ali. Tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Posso fugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, verá outro na fornalha, andando junto a mim. Verá outro em meio às águas, fazendo mais a mim. Se preciso ser lembrado, o mundo és pra mim. Legaria em meio às lutas, sei que estarás ali. Legaria em meio às lutas, sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Que Deus abençoe tremendamente o ministério de louvor, o ministério de adoração da Beit.
Eu estou vendo aqui algumas pessoas participando, interagindo conosco. Apóstola Maria Tereza, pastora Fran, pastora Gisele, pastora Arlete, pastora Fernanda, pastora Natasha, Fábio. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês, viu? Deus abençoe todos vocês. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus agora. Se você puder, acompanha conosco. Eu quero falar um pouquinho sobre o poder da retribuição. Retribuição. Alguém pode chamar isso de lei da colheita, lei do retorno, mas a verdade é que todas as coisas que nós fazemos, existe um retorno, existe uma retribuição, tá bom? E é importante nós pararmos e analisarmos um pouquinho disso, porque isso nos ensina muito. Eu quero ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Vou repetir aqui. Lucas, capítulo 6, versículo 38, uma palavra dita por Yeshua, dita por Jesus. E ele disse assim: dai e ser-vos-á dado. Deem e será dado também a vocês. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos será dado. Porque com a mesma medida que vocês medirem, também vos medirão. Iniciando essa palavra, Jesus estava conversando com os discípulos. E Jesus fala duas coisas muito ligadas, mas que têm o mesmo sentido, o sentido de uma retribuição. Essas palavras aqui, uma medida boa, recalcada, sacudida, transbordando, é até um tanto estranha para o nosso linguajar, para o nosso entendimento hoje. Nós temos que lembrar que algumas Bíblias, elas estão numa tradução de 500 anos atrás, bem do português de Portugal, Então, nós precisamos entender um pouquinho isso para entendermos aquilo que está sendo falado. Quando aqui se fala uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, nos faz lembrar de antigamente, quando as pessoas iam comprar nos armazéns, por exemplo, e pediam uma saca de arroz, uma saca de feijão, Então, o dono do armazém, ele colocava o quê? Uma boa medida. Ele enchia e aí ele recalcava. O que ele fazia? Ele apertava, para que coubesse ainda um pouco mais. Ele batia aquela saca, ou seja, ele sacudia aquela saca para que assentasse ainda mais os grãos e sobrasse espaço para colocar mais e então transbordasse. Quando Jesus fala, deem e será dado para vocês dessa forma, olha só, Jesus está falando, quando vocês derem, quando vocês fizerem alguma coisa, será retribuído para vocês e não será retribuído de forma pouca, será retribuído de uma forma muito boa. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Ou seja, vocês vão ter uma retribuição maior do que o que vocês fizeram, maior do que aquilo que vocês esperam. Jesus falou uma outra palavra nesse sentido para que eles também pensassem. Jesus disse assim para eles: com a mesma medida que vocês medirem, vos medirão também. Jesus também estava falando sobre julgamento. Olha, toma cuidado para vocês não julgarem as pessoas, porque se vocês julgarem, vocês vão ser julgados. Da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. Da mesma forma que vocês falarem de alguém, vão falar de vocês. Com a mesma atitude que vocês tratarem alguém, vocês serão tratados. Então Jesus estava nos ensinando algo profundo, estava falando sobre o poder da restituição.
ou da retribuição, ok? A lei do retorno, a lei da colheita. Eu poderia estender de uma forma muito profunda essa palavra, estudarmos de forma profundamente, mas nós teríamos aí um estudo de 1 hora, 2 horas, e não é esse o meu interesse. Eu acredito que você já entendeu. Eu quero que você compreenda que tudo na vida tem um retorno, tudo na vida tem uma retribuição. Eu me lembro de algumas coisas que já aconteceram, inclusive conosco, né? E eu acredito que você deve se lembrar também de fatos que aconteceram com você, que você fez algo e você depois teve o retorno disso. Então entenda que aquilo que você dá, aquilo que nós damos, também é aquilo que nós recebemos. Eu vou dar um exemplo para você. Amor. Se você der amor para alguém, com certeza você vai receber amor. Se você tem afeto por alguém, você vai receber afeto. Se você dá atenção, dá carinho, você vai receber essa atenção, esse carinho de volta. Se você é grato, se você tem gratidão por alguém, você vai receber gratidão. Mas repare que se você for ingrato, você vai receber ingratidão. Se você tiver ódio, você vai receber o ódio de volta, tá? Se você tem rancor, logicamente você, ou desprezo, você despreza alguém, você vai receber isso. Isso não é simplesmente uma ficção, não é simplesmente uma teoria, isso é real, isso é bíblico, isso é bíblico. Não só é bíblico, como também é científico. Einstein, por exemplo, ele disse assim, olha, ele simplificou essa palavra, ele disse assim, pegue várias bolinhas coloridas. Bolinha de borracha, ele falou, jogue na parede uma bolinha azul, por exemplo. E ele faz uma pergunta, que bolinha vai voltar para você? É claro, é óbvio que é azul. E se você jogar a bolinha amarela? Vai voltar amarela. E se você jogar vermelha? Vai voltar vermelha. Então Einstein, ele falou sobre isso, olha, aquilo que você dá, aquilo que você reparte, aquilo que você oferece, aquilo que você joga na parede, é aquilo que retorna para você. Então entenda que não é apenas bíblico, mas isso também é científico, tá bom? A natureza, por exemplo, ela retribui para você aquilo que você faz. Se você planta, se você cuida, se você rega, logicamente que você vai ter o retorno disso. A natureza ela vai te dar os frutos, ela vai te dar a árvore, ela vai te dar as plantas, ok? Os pássaros que vêm ao nosso jardim, por exemplo, eles retribuem a comida e a água que nós deixamos ali para eles. Porque ao mesmo tempo eles trazem semente. De repente você fala assim, nossa, nasceu ali uma planta, nasceu uma flor, nasceu uma árvore. Eu me lembro, inclusive, de uma vez que do nada nasceu uma goiabeira, um pé de goiaba nasceu no nosso jardim. Não fui eu que plantei, não foi ninguém da nossa casa que plantou, simplesmente nasceu. E olha, acredite, aliás, isso já aconteceu por 2 vezes, e eram goiabas excelentes. Por quê? Porque os pássaros que visitam o nosso jardim, eles retribuem aquilo que nós damos como água, como alimento para eles, tá bom? Agora, olha só, existe um ditado que diz que quem semeia vento, colhe tempestade. As pessoas falam isso e as pessoas não sabem que isso é bíblico. Aliás, existe uma infinidade de ditados populares que eles são bíblicos. Por quê? Porque eles foram propagados pelos judeus, tá bom? Pelos judeus. Você sabe que a nossa nação, a nação brasileira, no início de toda a colonização, a cada 4 habitantes, 3 eram judeus. Então nós temos aqui no nosso país uma infinidade de ditados, conhecidos por ditados populares, que na verdade a raiz desses ditados, eles eram judaicos, porque eles eram bíblicos. E esse ditado que diz que quem semeia vento colhe tempestade, na verdade é bíblico. Quer ver uma coisa? Oséias.
o profeta Oséias, no capítulo 8, versículo 7, eu quero ler para você, ele diz assim, olha, por que semearam vento, colherão tormenta. Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se der, serão os estrangeiros que a comerão. Olha só, eu vou repetir. Porque semearam vento, colherão tormenta. É a mesma coisa que o ditado popular que diz que quem semeia vento colhe tempestade. E o profeta Oséias ainda vai mais longe. Ele diz assim que não haverá colheita, a erva não dará farinha, ou seja, aquilo que nascer não vai poder ser utilizado para nada. E se conseguir fazer algo, quem vai comer serão os estrangeiros, ou seja, aqueles que plantaram não poderão usufruir. Tudo isso ele falou dentro desse texto. Semearam vento, vão colher tormenta. E esse ditado, é lógico, é simples, dá para você entender que se nós plantarmos, semearmos briga, discórdia, ingratidão, ódio, rancor, queridos, consequentemente, nós vamos colher problemas. Nós temos vários exemplos disso. Muitas famílias procuram as igrejas, os pastores, buscando por aconselhamento, estando em pé de guerra, estando com problemas com os filhos. Mas a Bíblia dá uma infinidade de ensinos, dizendo, olha, marido, trate a sua esposa assim. Mulher, trate o seu marido assim. Pais, tratem os seus filhos assim. Senhores, ou seja, patrões, tratem os seus empregados dessa forma. Empregados, tratem os seus patrões assim. Como grande parte desses conselhos bíblicos, desses conselhos que foram dados por Deus, deixados por Deus como um padrão para a nossa vida, como grande parte disso não é seguido, consequentemente os problemas vêm. Muitas vezes, eu vou dar alguns exemplos, os pais falam assim, olha, meus filhos são rebeldes, meus filhos são irritados, eles não me obedecem em nada. Grande parte desses problemas é a forma como os pais tratam os filhos. Lógico, nem sempre, tá bom? Nem sempre. Mas grande parte dos problemas de relacionamento. A mulher, ela trata mal o marido. Se você olhar a forma como ele trata ela, geralmente ela está retribuindo, mesmo que seja involuntariamente, com o passar do tempo, a mulher começa a tratar mal o seu marido, porque ele a vida inteira a tratou mal. Os pais têm problemas de relacionamento com os filhos pela forma como criam os filhos. A Bíblia ensina uma série de coisas. É por isso que eu falei, se for para nós estudarmos isso profundamente, dando detalhes, dando exemplos, nós vamos longe com esse estudo. Mas eu quero que você entenda que a Bíblia nos ensina. Ensina como ter relacionamento entre o marido e a esposa e o marido, os pais e os filhos para com os pais, os patrões para com seus empregados para com os seus patrões, né? As pessoas para com o governo para com os seus cidadãos. A Bíblia nos dá padrão para tudo. E a Bíblia nos ensina um alto padrão de vida. Se nós entendermos, queridos, nós vamos colher coisas boas. A maior parte dos problemas que nós temos, que nós colhemos, né, o resultado disso é por causa de alguma coisa que nós plantamos errado. É o resultado de algo que nós fizemos e estamos colhendo. Agimos mal, estamos recebendo o retorno, estamos tendo em troca o mal que nós semeamos. Por isso a Bíblia diz que quem semeia vento vai colher tormenta, vai colher tempestade, ok? Uma outra coisa interessante, a Bíblia diz que a obediência, ela traz bênção e traz vida, ou seja, o resultado da obediência, os frutos da minha obediência, eu vou colher. Quer ver uma coisa? Eu vou pegar alguns exemplos aqui, para nós entendermos isso, tá bom? Deuteronômio,
capítulo 28, do 1 ao 14. Eu não vou ler tudo não, tá bom? Mas eu quero citar como exemplo para você Deuteronômio. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 28, do 1 até o 14, diz assim: Deus deu essa palavra para Moisés, Moisés então repassou para o povo. Se fielmente vocês obedecerem a palavra do Senhor, olha, falando de obediência, se fielmente vocês obedecerem a palavra do Senhor, o teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia eu te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Olha, esses dias eu falei que algumas bênçãos, ou melhor, que as bênçãos apresentadas na Bíblia, elas são condicionais, elas têm uma condição. Se você fizer isso, você vai, então, receber algo em troca. E aqui Deus começa falando, olha, se fielmente vocês obedecerem, então as bênçãos vão seguir vocês. Olha só, bendito vocês serão na cidade, bendito vocês serão no campo. Benditos serão os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Benditos serão o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito vocês serão ao entrar e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos, que se levantarem contra ti, e por aí vai. Nós temos aí uma lista, até o versículo 15, nós temos uma lista de bênçãos. Até o versículo 14, para falar a verdade, nós temos uma lista de bênçãos. Deus está prometendo, veja bem, se nós praticarmos a obediência, se dermos ouvidos à voz de Deus, se entendermos isso, nós vamos ter o quê? Bênçãos. Vamos ter vida. É como se plantássemos a obediência. Nós vamos então colher bênçãos, vamos colher vida. Deus está falando que a bênção e a vida serão a retribuição pela nossa obediência. Agora, repare também o seguinte, que o pecado, ele retribui com a maldição. A desobediência, ou seja, aquilo que nós praticamos, que é pecado, ele retribui com maldição e morte. Primeiro detalhe aqui que eu quero que você entenda, olha, esses versículos que falam isso, é uma continuação de Deuteronômio capítulo 28. Bênçãos fala do capítulo 28, do 1 até o 14. Maldição, do versículo 15 até o 45. Repare que as consequências pela obediência, elas estão resumidas em questão de 14 versículos. Mas as consequências para a desobediência, para o pecado, elas foram resumidas do versículo 15 ao versículo 45. É o dobro, são 30 versículos aí para falar a respeito das consequências, ou seja, da retribuição, do retorno, da colheita que uma pessoa tem quando ela é desobediente, quando ela não aceita os conselhos de Deus, quando ela não ouve a palavra de Deus. Eu vou ler alguma coisa rapidinho, só para você entender. Eu vou lá para Deuteronômio, capítulo 28 mesmo, a partir do versículo 15. Diz assim, lembra, tá bom? Que o versículo 1 começou, se fielmente vocês obedecerem, então virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Versículo 15, contudo, se vocês não obedecerem a palavra do Senhor teu Deus, não sendo zeloso pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decretos, que neste dia eu te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí ele começa,
Maldito serás na cidade e amaldiçoado serás no campo. Malditos serão os teus cestos e a tua amassadeira. Malditos serão os filhos do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas e das suas ovelhas. Maldito serás ao entrares e amaldiçoado serás ao saíres. E ali ele continua trazendo uma lista terrível de maldições. Queridos, o que eu quero que você entenda, eu quero que você observe. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas, elas costumam dizer assim, olha, eu não penso bem dessa forma. Ela pode ler a palavra, ela pode ouvir a palavra. Alguns dizem, olha, a Bíblia ela é retrógrada, a Bíblia é ultrapassada. Outro dia, um pastor de uma determinada igreja citou, saiu aí na internet, foi gerou muita crítica, muita polêmica. A própria igreja se manifestou dizendo que não é o pensamento dela, mas ele disse que a Bíblia precisava ser atualizada. E sempre aparece alguém dizendo coisas desse tipo. Por quê? Porque não estão desejando, não estão querendo, não estão aceitando fazer o que a Bíblia ensina. Tudo que a Bíblia ensina, a Bíblia nos traz um alto padrão de vida. Se nós entendermos e obedecermos, Deus fala, vocês serão abençoados. Se não quiserem obedecer, se não aceitarem, tudo bem. Só que tem uma consequência, ou seja, há uma retribuição. E a retribuição Deus colocou ali também. Então, veja bem, não se trata de Deus ser mau. Alguém vai falar, Deus é muito mau, Deus é injusto. Não, muito pelo contrário, Deus é justo. Deus é justo. Ele quer que nós entendamos e ele coloca isso diante de nós. Ele fala assim, continuando o texto lá, Deus vai chegar um momento que Deus fala assim, olha, prestem atenção, vejam que eu proponho para vocês vida e morte, bênção e maldição. Eu coloco diante de vocês, escolham o que vocês querem. Se vocês querem ser abençoados ou querem ser amaldiçoados. E ele ainda incentiva dizendo, eu oriento, eu ensino, eu sugiro para vocês que vocês escolham a bênção e a vida. Então, queridos, Deus nos dá liberdade para isso. E ele fala, olha, só que vocês têm que entender que vai haver uma retribuição. Né? Eu me lembro de um outro versículo que está lá em Eclesiastes, que fala assim, anda pelos caminhos do teu coração, faz aquilo que você quer. Saiba, porém, que por tudo você vai prestar contas. Saiba, porém, que por tudo você vai prestar contas a Deus. Nós precisamos entender isso. Se nós não quisermos aceitar, tudo bem. Se nós quisermos viver uma vida fora dos padrões, tudo bem, só que tem consequência. E eu preciso entender isso. Eu preciso entender e eu preciso, já que eu quero ser abençoado, eu acredito nisso, acredito que você quer ser abençoado, então nós temos que dar atenção para as coisas que Deus nos ensina, que vão trazer bênção, ok? Um outro exemplo está na Bíblia, é a respeito dos dízimos e das ofertas. Nós sabemos que os dízimos e as ofertas trazem bênção e proteção. Eu não preciso nem ler o versículo, você sabe disso, né? Deus fala sobre isso. Deus fala e diz assim, tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e façam prova de mim para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus e abençoar vocês com toda sorte de bênçãos. Eu repreenderei o devorador, fala Deus. Então Deus fala que quando nós somos fiéis nisso e alguém também, para não querer ser obediente à questão do dízimo, não querer ser obediente à questão das ofertas, a pessoa fala assim, isso daí é passado, é Antigo Testamento, isso daí é lei. Queridos, olha, sinceramente, Jesus deixou muito claro que a Torá não foi abolida. Ele disse, eu não vim abolir a lei. Eu não vim revogar a lei. Aliás, tudo que Jesus pregou, tá bom? Tudo que Jesus pregou estava dentro da lei e dentro da visão de Deus, da forma como Deus pensava, ok? Ele não aboliu.
Nós é que muitas vezes, para não cumprirmos, para não obedecermos, nós começamos a dar, então, começamos a colocar empecilhos, começamos a dar desculpas, colocamos objeções em tudo, tá bom? Mas a Bíblia deixa bem claro. Uma outra coisa está em Romanos, capítulo 2. Apóstolo Paulo escreveu sobre isso, deixa eu ler. Romanos 2, do 6 ao 9. Romanos 2, do 6 ao 9. O apóstolo Paulo, ele diz assim, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui, Romanos 2, do 6 ao 9. Ele diz assim, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, segundo a sua forma de proceder. Deus retribuirá. Ele concederá a vida eterna àqueles que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que conservam egoístas, para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade, que preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu, em seguida para o grego, ou seja, tanto para o judeu quanto para outros que não são judeus. Então, eu quero que você perceba que Deus retribui. A Bíblia deixa bem claro isso. Deus retribui. Deus já deixou isso como um padrão e a retribuição vem. Então, queridos, qual é o conselho que a Bíblia nos dá? Qual é o conselho? Eu vou resumir tudo isso num versículo que o apóstolo Paulo, Ravi Shaul, ele pregou, ele escreveu para os Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 9, também bem conhecido esse versículo. Ele diz assim, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o que é certo. Porque no tempo certo nós colheremos se não houvermos desfalecido. Não nos cansemos de fazer o bem. Não deixemos de fazer o que é certo. Frequentemente nós ouvimos alguém falar assim, puxa vida, mas tem outros aí fazendo coisas erradas e fica tudo por isso mesmo. Tem outros que fazem o que é errado e então eu vou fazer também, né? O que o apóstolo Paulo diz, olha, não cansemos de fazer o bem, não deixemos de fazer o bem, não deixemos de fazer o que é certo, tá bom? Não é porque alguém faz o que é errado e que acha que está tudo bem, que ele está prosperando com isso, porque vai chegar a hora que ele vai ser cobrado. E a hora que for cobrado, a cobrança vai ser feia. Então, a Bíblia diz, não deixemos, não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o que é certo. Mesmo que no momento presente você não veja a recompensa. Mesmo que nesse momento você não veja a retribuição. Porque a retribuição ela vem na hora certa. Pois a seu tempo, diz o apóstolo Paulo, nós colheremos se não houvermos desfalecido. No tempo certo nós vamos ter a retribuição, no tempo certo nós vamos colher, no tempo certo nós vamos ter de volta, ter a recompensa, ter o pagamento, se não houvermos desfalecido, se não desistirmos de fazer o que é certo. Então fica esse conselho para você. Meu conselho, renda-se ao Senhor, renda-se a Deus, renda-se à palavra do Senhor, entrega seu coração para Ele, tá bom? Faça o melhor, dê o seu melhor, dê o seu melhor. Eu vou pregar para os próximos dias uma mensagem falando sobre o nosso coração, sobre aplicar o nosso coração ao nosso caminho. Tá? Logo, logo eu vou falar sobre isso. E a Bíblia fala muito sobre isso, sobre fazermos o melhor, sobre darmos o melhor, sobre tudo que fizermos, fazermos de coração, fazermos o certo. Então esse é o meu conselho para você, esse é o meu conselho.
porque nós precisamos, nós queremos ser abençoados. Olha, estamos iniciando mês de julho, estamos indo para o segundo semestre desse ano, 2 anos muito complicados, muito difíceis, anos de 2020, agora ano de 2021 também muito complicado até esse momento, mas com expectativas boas, com esperança, né? Nós desejamos, nós temos a expectativa de que as coisas melhorem, mas, queridos, para as coisas melhorarem, para as coisas darem certo, nós também precisamos viver o que é certo e fazer o que é certo. Se as coisas não estão dando certo, você precisa rever o porquê disso, tá bom? Se você quer que as coisas mudem, olha primeiro para você e veja o que você precisa mudar, porque muitas vezes aí está a resposta, está em nós. Se nós vivemos o que é errado, fazemos o que é errado, estamos longe da direção de Deus, longe da palavra, vivemos o que Deus não quer que nós vivamos, então, consequentemente, nós vamos ter a retribuição. Mas se vivermos o que é bom, o que é certo, o que é correto, o que é justo, o que Deus ensina, consequentemente seremos muito abençoados. Amém? Quero orar com você. Eu quero orar pelas pessoas que estão aqui nos assistindo. Tem algumas pessoas conosco. Deus abençoe. Deus abençoe aqueles que depois, posteriormente, vão ouvir, quem sabe, aí nossa mensagem, essa palavra, ou pelo Face, ou pelo YouTube. Deus abençoe a vida de cada um aí, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, se você está passando algum problema, tá bom? Vamos colocar essas coisas nas mãos de Deus. Eu acho interessante, acho fascinante, quando Jesus estava nas sinagogas no dia de Shabat. Tá? Jesus ia em todos os Shabats, ele cumpria o Shabat. E uma coisa interessante que ele fazia, ele era criticado por isso, porque ele abençoava as pessoas, ele fazia o que era certo, ele fazia o bem no dia de Shabat. E algumas pessoas criticavam a Jesus por isso, porque achavam que não devia fazer, mas nos dias de Shabat existiam milagres, no dia de Shabat existia bênção, exatamente porque Deus queria trazer paz, queria trazer descanso para as pessoas no dia de Shabat. Então vamos orar por isso hoje. Pai querido, eu quero te agradecer, porque estamos no Shabat, porque pudemos ouvir essa palavra. Agradecemos pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Agradecemos porque temos em Ti todas as bênçãos que precisamos. E eu quero pedir que nos perdoe por todos os caminhos errados, maus que nós andamos até agora, por todos os pecados que praticamos, por todas as injustiças. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver de forma íntegra, reta, praticar o que é certo, fazer o que é correto, viver de forma digna, buscarmos honra, buscarmos a glória do Senhor, enfim, para que nós sejamos abençoados e que o Senhor, ó Deus, transforme toda maldição em bênção e que possamos viver uma vida digna, reta e abençoada pelo Senhor. Nós queremos colher o bem, queremos ter coisas boas nesse segundo semestre. E queremos pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que está nos ouvindo, cada um que agora está se recuperando de Covid, alguns que estão passando por essa luta, alguns que estão orando por aqueles que estão internados, amigos, parentes, enfim, que o Senhor socorra cada um e traga socorro, traga bênção, porque existem momentos, ó Deus, que só um milagre do Senhor para nos ajudar. Então abençoe quem está clamando por Ti agora. Eu sei que a Tua misericórdia nos alcança, que a Tua graça é revelada através de Jesus, através de Yeshua. Nos abençoe, eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, como eu falei para vocês, vamos lá, nós estamos quase encerrando. Eu quero falar um pouquinho sobre algumas coisas. Primeiro, eu vou colocar aqui do lado para você ver o nosso convite para o memorial de ceia do Senhor. Nós vamos celebrar o memorial de ceia domingo, tá bom? Domingo nós voltamos, dia 4, agora depois de amanhã, nós retornamos com os nossos cultos presenciais. Vamos adorar a Deus juntos. Eu ainda não estou retornando com os cultos no domingo à noite. Por enquanto é domingo de manhã, tá bom? Mas
eu quero convidar você para estar conosco na Beit, para estar conosco no nosso templo, aonde? Avenida Moriaque Ueno 918, na Cidade Jardim, aqui em Jacareí. Aonde fica a Cidade Jardim, perto do Balneário Paraíba, a praticamente 2 minutos da Praça dos Três Poderes. Então chegou na Praça dos Três Poderes, é 1 minuto, 2 minutos da Praça dos Três Poderes, você já está na Beit, muito próximo ao centro, tá bom? Um local lindo, gostoso, aconchegante. Temos ali um salão amplo, grande, tá bom? Eu sigo todos os protocolos de segurança, álcool em gel disponibilizado em todo o templo, utilização de máscaras o tempo todo e de forma correta, tá bom? A medição de temperatura na entrada do culto, enfim, queridos, nós estamos tomando todos os cuidados. Quando nós estamos no culto, nós não estamos impondo a mão sobre as pessoas para orar, tá bom? Não estamos fazendo isso. Nós oramos, pedimos a bênção de Deus, cada um vai sair abençoado de lá, com certeza. Não estamos impondo as mãos, porque não é momento para isso. Não estamos abraçando ninguém, não estamos cumprimentando ninguém, segurando na mão de ninguém, para que haja realmente segurança. Nós levamos a sério os protocolos de segurança para que você se sinta bem. Então, se você puder, esteja conosco. Se você está com sintomas de gripe, resfriado, está tossindo, fique em casa, tá bom? Assista depois a transmissão, que aí nós gravamos e transmitimos para você. Logo, logo, se Deus quiser, nós vamos colocar uma internet lá e vamos transmitir ao vivo os cultos. Mas, por hora, você que está doente, que não pode ir, assista pela internet. Se você está bem, eu espero você para estar conosco, então, domingo de manhã, depois da manhã, tá bom? 9h30, participando do Memorial de Ceia conosco. Uma outra coisa que eu quero convidar você, eu vou deixar os links aqui na minha página, tá bom? Assim que terminar a transmissão dessa live, eu coloco lá os links, o link do Facebook, tá bom? Do Facebook da Beit, para você ver as fotos do nosso ministério, conhecer o nosso ministério. Vou deixar também o link do nosso canal no YouTube. Eu quero convidar você para ir no nosso canal, visitar, assistir os vídeos, tem todas as mensagens lá, clica, dá um joinha para a gente, também se inscreva no nosso canal, isso é muito importante, tá, queridos? E por último, eu quero convidar você a semear, a ofertar no nosso ministério. Sabe, queridos, principalmente num mês como esse, em que nós tivemos que fechar a igreja, porque vários irmãos testaram positivo para a Covid, é muito complicado. É muito complicado quando fechamos as portas da igreja, porque aí não entram ofertas, não entram dízimos, e nós temos tantas obrigações, nós temos tantas coisas para pagar. Então, se você sentir no teu coração, nos ajude. Eu vou deixar um link para você com nosso WhatsApp, com o Pix, tá? Com a chave de Pix. Você pode fazer uma transferência, aquilo que Deus tocar no teu coração, e você pode ministrar, abençoar o ministério. Por isso que eu falei para você, para visitar o nosso canal, para visitar a página da Beit no Facebook, para você ver o nosso ministério. Não se esquecendo que você é o nosso convidado para ir lá e participar conosco, tá? E eu convido você para que você abençoe, para que você semeie, para que você oferte no nosso ministério. Você vai estar nos ajudando a dar prosseguimento, então, nessa obra que Deus colocou nas nossas mãos. No mais, eu quero encerrar aqui essa live de Shabbat, deixando para você nosso abraço, um desejo de um sábado de paz, de prosperidade, alegria, bênção para você, para a sua família. Nos vemos domingo de manhã no Memorial de Ceia, lá na Beit, tá bom? Vou estar esperando você e que Deus te abençoe tremendamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te conceda a paz. Queridos,
No mais, Deus te abençoe. Nos vemos domingo. Shabbat Shalom a todos.